Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando através da TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Está conosco hoje, vindo lá da Sociedade Espírita, Dr. Fernando Duó, a nossa amiga, nossa companheira de movimento espírita, Aquileia Salgado. Aquileia, na verdade, esse é o nome de batismo dela, mas ela é mais conhecida por Kiki. E hoje nós vamos tratar a Aquileia por Kiki, certo? Ok, Aquileia? Ok. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, boa tarde, irmão, boa tarde a todos. Muito bem. E o nosso assunto com a Kiki hoje vai ser das penas e dos gozos futuros, da parte 4, capítulo 2 do Livro dos Espíritos. E já de imediato, Kiki, desculpa, a gente fala na pluralidade das existências, em reencarnação, lógica da reencarnação, mas é possível a gente acreditar na justiça e na bondade de Deus sem a pluralidade das existências? Olha, acredito que não, porque uma coisa está ligada à outra. Deus está ligado à pluralidade das existências e nós estamos ligados com Deus a essa pluralidade. Então, não acredito que não seja possível existir uma coisa sem a outra. Porque, na verdade, né, Kiki, como é que nós vamos ter uma vida só se existe nesse mundo tantas divergências, tanto sofrimento de uns e felicidade de outros? Não é possível Deus dar dificuldade para uns e não dá para outros. Será que... Exatamente. Então, eu acredito assim, que a resposta para as nossas dúvidas sobre a reencarnação está aí. Que não é possível existir em uma vida só, como você falou, para uns tanto sofrimento, para outros menos, né? E acredito que isso aí está de acordo com a evolução espiritual de cada ser. Muito bem. Agora, Kiki, da onde tem algum indício que diga da onde surgiu essa crença nas penas e nos gozos futuros, por exemplo? Surgiu certamente junto com o homem, junto com o espírito, né, humano, porque nós carregamos quase que por instinto essa história, né, de que se nós fizermos direito, vivermos uma vida digna, uma vida tranquila, certamente nós teremos menos sofrimentos, né, futuros. Então é uma crença, é uma verdade, né, que depende muito de nós, de cada um de nós, levarmos a nossa vida. Agora, depois que nós morremos, quando eu digo nós, o nosso corpo físico morre. Para o outro lado lá, digamos, vou colocar entre aspas, né, para o nosso julgamento, tudo que nós fizemos aqui, de bom e de ruim, será levado em conta de forma muito severa pelos nossos, entre aspas, vou colocar de novo, entre as julgadores? Com certeza, porque não vamos dizer assim que sejam os nossos julgadores, porque o nosso julgamento é feito por nós próprios, né? Então, assim, depende da nossa vida,
né, que nós levamos aqui em cada encarnação, né? Porque Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor para com o ser humano e para com todos os seres, desde o menorzinho até o mais alto grau de existência, existem as regras iguais para todos, né? Então, o nosso julgamento, como dissemos sempre, depende de cada um de nós, de como nos comportamos, de como nós aproveitamos essa nossa encarnação e todas as outras a que viemos, né? Se nós resolvemos, digamos assim, as nossas dívidas nessa encarnação, certamente em uma próxima nós já será mais suave, né? Por isso não podemos julgar, mas como, né? Aquele senhor ali tem um vidão e tal, e eu aqui, coitadinha, tão boazinha, sofrendo tanto, né? Mas e o que eu fiz em outras encarnações, né? Qual o tamanho da minha dívida? Então, é um somatório, tanto de bem como de coisas ruins. Porque esse julgamento, assim, então a gente imagina, né? Um tribunal, né? Tu fizesse isso, tu fizesse aquilo, né? Isso a gente já traz lá dos nossos ancestrais, né? Mas eu acredito que nós mesmos, né, fazendo recapitulando, digamos assim, a nossa existência, a gente vai vendo o que fez. É como no dia a dia, né? Quando eu deito a cabeça no travesseiro à noite, eu tenho que repensar tudo aquilo que eu fiz durante o dia para poder melhorar amanhã, né? Então, para aquelas pessoas que não são espíritas, certo? Que nosso público também é composto por pessoas não espíritas. Quem vai nos julgar não é Deus nem Jesus. Tu falaste aí que somos nós mesmos que nos julgamos. Explica melhor isso aí. Não assim julgamento, sim, né? Sim. Mas aqui, como eu falei, Deus, não que ele escrevesse um livro de regras, né? Sim. Mas ele tem um caminho, digamos assim, para o homem seguir, né? Que é o próprio bem para nós mesmos. Porque, por exemplo, assim, um exemplo bem comum, eu vou no almoço na casa de um amigo, né? Lá tem churrasco, tem sobremesa, tem vinho, né? E eu sei que se eu, né, fizer um pouquinho a mais daquilo que eu sou habituada, né? Se eu comer um pouco a mais de churrasco, tomar um pouco a mais de vinho e misturar muito, eu vou ficar doente, né? E esse meu problema de estômago que eu vou ter pode trazer uma consequência, né, para mais tarde. Então isso vai acarretar depois na minha vida futura, né? Como outras 1000 coisas que eu posso fazer independente daquilo. Por exemplo, assim, eu preciso ser uma pessoa caridosa. Eu preciso, como ser humano, ser caridosa com os meus irmãos nessa caminhada aqui. Eu sei que se eu não for, eu não vou ter aquela felicidade, eu não vou gozar, né? Não vou ter aquele gozo pleno, porque eu não ajudei meu irmão, eu fui sozinha, né? Estamos aqui uns para colaborar com os outros. Para colaborar. E aí é o nosso crescimento. E aí vem o nosso julgamento mais tarde. Fiz ou não fiz a minha parte? Né? Quer dizer, quem vai nos julgar somos nós mesmos. Acredito que sim. É a nossa consciência. É a nossa consciência. Através do remorso que muitas vezes acontece, inclusive enquanto encarnados, né? Porque Exatamente. O remorso é uma coisa terrível. Terrível. Só a pessoa que já sentiu remorso sabe que é uma coisa indesejável, né? É terrível. É como aquelas figurinhas que a gente vê, né? Tem um anjinho bom e do outro lado tem o demôniozinho, né? Faz, não faz, não faz. Depende de nós, né? Aceitarmos ou não. Os conselhos dos bons e dos ruins. É mais fácil ela aceitar do lado que está o de chifre aquele, né? Mais rápido, né? O caminho mais largo, né? A porta mais larga. É verdade. Que na questão 966 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para a espiritualidade: por que o homem faz uma ideia tão grosseira a respeito das penas e dos gozos após a morte? Por que isso, desde sempre praticamente, que nós, seres humanos, fizemos uma ideia, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais a gente tem medo de morrer, né? A gente faz uma ideia, como diz Kardec aqui, muito grosseira das penas, fundamentalmente das penas da vida futura.
É como o julgamento que eu falei, a gente imagina um juiz, né, com um martelinho e tal. Esse julgamento depende de nós mesmos, porque nós, seres humanos, nós sabemos que somos seres muito grosseiros. Estamos aqui para nos apararmos, né, para melhorar nossas arestas, e temos que aproveitar essa oportunidade de nos melhorar. Então, o julgamento que nós fazemos é de acordo com aquilo que somos, né? Se eu sou uma pessoa que imagino que eu vou ter um julgamento e que eu vou ser castigada, porque muitas pessoas acreditam que Deus castiga, né? Quando que isso é uma inverdade, né? Mas muita gente acredita nisso, né? Não faz isso porque Deus castiga, não faz aquilo porque Deus castiga, né? Inclusive criamos, às vezes, nossas crianças... Exatamente, né? Dessa forma, exatamente. Né? Eu, no meu tempo de criança, que eu sou jovenzinha, no meu tempo de criança não podia muita coisa porque Deus castigava, né? Inclusive a gente não sabia nem o que era Deus. Porque ele está lá em cima, né? Deus está lá, tu está aqui, se tu fizer alguma coisa, Deus vai te castigar. Né? Deus está te observando. Então a gente traz aquilo, né? Aquela cultura que a gente tem, né? Dos nossos ancestrais, ainda trazemos conosco, né? Com no nosso certeza espírito. absoluta. Por isso que é muito difícil, né? A gente julga as pessoas de acordo com aquilo que a gente conhece, né? Que não deveríamos julgar ninguém, mas julgamos, né? E julgamos a nós mesmos de acordo com o nosso conhecimento. Então, se eu sei que isso é castigo, se eu entendo que eu vou ser castigada por Deus, pode ser que eu seja mesmo, né? Por mim própria, mas achando que é Deus. Né? Inclusive, tu falaste em Deus, né? E muita gente, e eu falo, agora não vou falar dos que não são espíritas, vou falar a respeito dos nossos colegas espíritas, né? Que acreditam que Deus é um ente que, se Deus permitir, se Deus permite, na verdade, Deus permite absolutamente tudo. Exato. Nós temos 100% total liberdade. Deus não deixa de permitir nada. Só que nós vamos arcar com as consequências depois. E aí é que está uma das respostas. Né? Deus permite tudo. Depende do nosso livre-arbítrio. Exatamente. Né? Nós que precisamos saber escolher, dentre todas as permissões de Deus, nós devemos saber escolher aquela que é melhor para nós. Para o nosso desenvolvimento, né? Para o nosso crescimento espiritual. Deus não é carrasco e nem Deus é como a gente julga, que Deus é um ente, sabe? Nós não temos a mínima condição de saber o que é Deus. A prova está que Kardec não perguntou na questão número 1 do Livro dos Espíritos quem é Deus. Ele perguntou que é Deus. Até hoje nós não temos a mínima ideia. Me desculpe, você que acha que Deus é um ente que está lá em cima, no céu, nos cuidando, nos olhando, nos vigiando. Por favor, se você pensa assim, ok, sem problema nenhum. Mas é como eu falei, né? Nos colocaram isso, né? Nós trouxemos no nosso espírito, que o nosso espírito traz os conhecimentos, né? E nós fomos educados uma vez na vida, ou ouvimos falar que Deus é assim, né? Exatamente. Né? Inclusive, você falou nos nossos irmãos espíritas, tem muitos nossos irmãos espíritas que ainda acreditam em, por exemplo, em duende. Que fulano de tal desencarnou, daí ele veio no espírito de fulano de tal, veio como esse, como aquele, e agora na próxima reencarnação ele virá como um duende. Isso é um absurdo. Né? São coisas isso assim que, né? Falta de estudo, né? Falta de estudo, exatamente. Kiki, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Por incrível que pareça, passaram-se 15 minutos. Né? Rapidinho. Então nós vamos para um intervalo rápido de 2 minutos e logo em seguida a gente volta a falar sobre das penas e dos gozos futuros com a nossa amiga Kiki. 2 minutinhos só. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Clube do Livro Espírita da SEDIC e Beltrame Casa Completa. E hoje a gente está batendo um papo com a Kiki, lá da Sociedade Espírita Dr. Fernando O, sobre das penas e dos gozos futuros. Kiki, já de imediato, eu te pergunto, porque nós, antes disso, fazer um preâmbulozinho aqui, nós, na situação espiritual que nós nos encontramos, nós somos espíritos ainda muito inferiores, né? Muito atrasados. Estamos, digamos assim, ó, na primeira infância da vida espiritual, né? Então, e se nós estamos atrasados, por outro lado, existem espíritos muito adiantados, muito evoluídos. E aí eu te pergunto, a nossa felicidade consiste em algumas coisas que a gente conhece, que nos torna felizes. E em que consiste a felicidade dos espíritos evoluídos, dos espíritos superiores, digamos? Bom, a nossa felicidade, de ser humano, são escolhas, né? Se eu vou ser feliz com um livro novo, né? Depende de mim. Agora, no plano espiritual, já é diferente. Que os espíritos evoluídos, eles não pensam nessa coisa material. Para nós, a felicidade é mais material, né? Para eles, a felicidade é espiritual. E eu acredito assim que se eles são espíritos de luz, espíritos superiores, a felicidade deles é bem diferente que a nossa e quase que não dá para a gente acompanhar muito. Mas eu penso assim, ó, que a felicidade para eles é poder ajudar o irmão que está caminhando ainda, né? Que está em dificuldade. Em dificuldade. Porque a gente sabe assim, ó, que a principal função espiritual dos espíritos evoluídos é ajudar a humanidade a melhorar, né? Então eu acredito que a felicidade deles está na nossa caminhada, na nossa evolução, no nosso crescimento. Que na verdade, né, que deveria ser também a nossa preocupação ajudar os outros, né? Muitas vezes não é isso que acontece, mas quem ajuda as pessoas, através de uma palavra, de um abraço, de qualquer forma, é inegável que sente um prazer, uma satisfação, uma felicidade. Exatamente. E, então, imagino como não deva ser dos espíritos mais evoluídos em podendo ajudar a nós. Sim, porque é como eu falei, né? Para nós a felicidade é diferente da felicidade espiritual, né? E outra coisa, nós nos dissemos caridosos, porque nós vamos no guarda-roupa, tiramos o que não serve e damos, né, na campanha. Então, eu fiz alguma coisa. Eu vou lá com sacrifício, às vezes a gente ouve as pessoas, ai, tô cansada, tô até com dor de cabeça porque fui no hospital fazer uma visita, né? Então a pessoa parece que se pune por aquilo que ela faz. E é claro que o espírito superior jamais ele vai, né? Porque a gente, na obra de André Luiz, nos Mensageiros e todas aquelas obras iniciais, fala muito sobre a espiritualidade, sobre os espíritos superiores, sobre os espíritos que nos ajudam aqui na Terra. Fala muito, né? Então a gente pode ter uma ideia, assim. E nós, enquanto espíritos involuídos, né? Nós temos o hábito muito corriqueiro de nos vitimizarmos. Exato. Né? E isso que muitas vezes nos traz infelicidade, né? Claro, por favor, para quê? Se nós ajudamos alguém, por que se lamentar que está cansado? Deixa para lá. É que o ser humano é um eterno chorão, né? Exato. É um eterno, sempre se achando coitado, sempre sofrendo, né? Já pela própria condição de ser humano, né? Exatamente. Agora, Kiki, depois da morte do corpo físico,
É correto dizer que o sofrimento do espírito deixa de ser um sofrimento material por aquilo que ele não tem e passa a ser um sofrimento moral por aquilo que ele não fez? Com certeza, com certeza. Porque enquanto o espírito está no nosso corpo material, ele sofre junto com o corpo as dores materiais, né? Mas no momento da morte, no momento do desencarne, perdemos esta nossa roupa aqui carnal, né? E o espírito precisa daí de sobreviver sem nós, sem essa parte carnal. Para ele é maravilhoso, né? Certamente, né? Imagina perder todas essas dores, Sim. todos esses, né, esse sofrimento. Então, aí já vai pensar, né, conforme que a gente falou em julgamento, o espírito já começa a pensar na parte moral, como você falou, exatamente, o que eu fiz e o que eu não fiz. Porque cada um de nós, quando estamos preparando a nossa reencarnação, nós já sabemos direitinho o que vamos fazer, o que devemos fazer. E aí não fizemos, e aí vem o sofrimento moral. Agora, Kiki, nós vivemos num mundo, planeta Terra, que é um planeta que dentro da doutrina espírita a gente chama de provas e expiações, né? Agora, digamos que a Kiki foi uma pessoa boa, ajudou aos outros, etc, 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 etc. Muito bem. Significa dizer que na próxima encarnação a espiritualidade vai dizer o seguinte: olha, Kiki, tu foi uma pessoa boa lá na Terra, então como prêmio nós vamos te mandar para um mundo melhor, um mundo só de felicidade, só de harmonia. Acontece isso? Olha, não sei se acontece, acredito que não ainda, acredito que não ainda, né? Mas como a gente sabe, há espíritos muito iluminados, né? Como aqueles que vieram para nos ajudar aqui, Sim. né? Daqui também deverão sair, né? Mas eu estava pensando assim na Quileia. Imagina se a Quileia não terá condições jamais nem de abrir os olhos para olhar para um espírito superior, imagina aí. Não só a Quileia, né? Mas então, de acho certa que ainda forma, quase que nós todos, né? Porque nós temos, de vez em quando sentimos inveja, orgulho, ciúme, mágoa e por aí afora. Entende? Então nós temos um caminho muito longo a trilhar até habitar mundos mais evoluídos. Com certeza iremos habitar esses mundos, né? Mas ainda, como você falou, estamos engatinhando. Ainda não será na próxima encarnação. Daqui a 1000, eu acho. Pô, eu na expectativa de que fosse já na próxima, então posso tirar meu cavalinho da chuva. Eu acredito que sim. Agora, qual as consequências que assim, ó, porque na questão, eu trouxe aqui, na questão 991 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a consequência do arrependimento quando nós voltamos para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual? Sim. Nós estamos aqui de passagem. Exato. O que é imortal é o espírito, certo? E qual a consequência dos nossos arrependimentos para a nossa melhora lá na nossa pátria espiritual? Pois é, aí é que está a verdadeira prova da reencarnação, né? E aí é que se concentra toda a bondade de Deus com o ser humano. Porque podemos nos arrepender e teremos a chance da reencarnação para continuarmos, né? Para vir, para ver se nos reorganizamos, se nós conseguimos pagar essa nossa dívida, que muitas vezes não é possível ainda, né? Muitas vezes nos arrependemos, reencarnamos e ainda não conseguimos. Nos arrependemos de novo, reencarnamos, né? E assim vamos sucessivamente. Prometemos lá no mundo, prometemos, antes da nova encarnação, que planejamos tudo bonitinho, né? Exatamente. Chegamos aqui, não deu. Por exemplo, a Aquileia precisa vir, já sofreu muito, já teve problemas financeiros muitos, ou problema de saúde. Então, na próxima reencarnação, ela virá sem esse problema financeiro. E aí ela não vai conseguir de novo. Então, em uma próxima, ela precisa vir de novo com problema financeiro, porque com muito dinheiro ela não sabe lidar.
E daí, em vez de ela ajudar, dela melhorar, ela vai piorar. Porque vai passar só, né, na festança, só não cuidando direito daquilo que ela recebeu, não empregando, né, como deve ser, então ela vai ter que voltar de novo. De repente ela vai escolher voltar sem o dinheiro para poder melhorar. Assim como a saúde, muito bonita, muito saudável, não vai usar direito o corpo como precisa. Aí ela vai precisar um dia vir, de repente, né, sem uma perna, sem problema de visão, com problema de audição, para ela poder se conhecer melhor e aí sim evoluir mais. E também dar valor para aquilo que ela veio em outras encarnações e não deu valor. Né? Exatamente. Quer dizer, isso não é um castigo. Não, isso aí é uma escolha, porque ela escolheu, né? Isso é um aprendizado. Nós estamos... Porque, na verdade, né, que a gente aprende não é com as facilidades. Não. A gente aprende exatamente frente às dificuldades. Exatamente. E na verdade, as dificuldades e os problemas não deveriam ser chamados de dificuldades e problemas, e sim de oportunidades. Nós estamos tendo essa oportunidade grandiosa de aprender. Se não conseguimos aprender com tudo as facilidades que nós temos, somos obrigados a aprender com as dificuldades. Exato, né? Por isso que a gente fala assim, ó, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vem pela dor, exatamente. Mas vem, é importante que vem. Exatamente. E outra coisa, assim, a gente costuma falar e ouvir falar quando a pessoa desencarna, e agora está descansando, né? Então a gente tem aquela história assim que o espírito vai descansar. Vai descansar. Não, o espírito não vai descansar. O espírito vai continuar estudando, aprendendo, né? Se transformando, se melhorando, para uma próxima reencarnação. Aprendendo. Se preparando para retornar novamente. Exatamente, né? Quer dizer, é um trabalho contínuo, não tem essa história, né? Sem dúvida. De descansar. Kiki, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas não sem antes te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E se tu quiser mandar um abraço lá para os teus confrades lá do Fernando O, meus amigos, minhas amigas, fica à vontade. Sim. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade e um abraço muito grande, fraterno, a todos os meus irmãos de caminhada da Casa Espírita Dr. Fernando do O, que, né, todos caminhamos para o mesmo fim, né? Exatamente. Para encontrarmos Jesus e para voltarmos à nossa pátria espiritual. Mas aqueles irmãos fraternos com que a gente convive mais, que a gente trabalha mais, a gente sempre tem que dar uma olhadinha melhor, né? E com essas palavras da Kiki, a gente encerra mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Clube do Livro Espírita da SEDIC e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa.